Olá, sejam bem-vindos. Eu queria falar sobre um elemento que é muito esquecido para o seu sucesso na carreira. E esse elemento é o ciclo econômico no qual você se encontra, ou a sua empresa, o mercado, o país ou mesmo o mundo. Toda vez que você ignora este ciclo, a sua chance de ser bem-sucedido se reduz. Quando eu digo ciclo econômico, eu digo exatamente o seguinte: quando as pessoas selecionam a sua carreira e elas querem, portanto, fazer as ações para serem bem-sucedidas, elas imaginam que a sua carreira vai ser como esse gráfico aqui. Elas acham que a carreira ela ocorre desse jeito, ou seja, você começa a trabalhar, aí você se forma, aí você entra numa empresa, aí você é estagiário, depois analista, gerente, diretor, quem sabe um dia vira vice-presidente ou presidente da empresa, ou mesmo abre o seu negócio. Então as pessoas imaginam que a carreira vai ser uma linha reta para cima. E isso não acontece, pelo simples motivo de que isso aqui não é a maneira como você evolui. Isso aqui é a natureza humana. A natureza das pessoas saudáveis é de crescimento. Entretanto, a sua carreira ela vai acontecer em ciclos. E esses ciclos são formados por fases de expansão e fases de contração. Quando eu estava procurando uma forma de explicar isso para você, eu cheguei a um conjunto de gráficos a respeito das vendas de smartphones ao redor do mundo. E esses gráficos aqui nos ajudam a mostrar com muita clareza quais são as possibilidades que podem acontecer com você no curso da sua carreira. Então, aqui eles falam as vendas de smartphones em vários tipos de sistemas operacionais, mas imagine que uma mesma pessoa está nesse mercado, o que vai acontecer com ela se ela estiver nesse mercado aqui, que é dessa linha roxa aqui. Então, se você olhar essa linha roxa, você vai ver que esse vendedor aqui, as vendas dele oscilam, mas elas não vão para lugar nenhum. Então, isso aqui é o que pode acontecer com a sua carreira. Se você não se tocar que a sua carreira evolui em ciclos, você vai chegar aos 60, 70 anos e você vai estar no 0 a 0. O que significa estar no 0 a 0? Significa exatamente o seguinte, quer dizer, olha, você já teve um bom emprego, perdeu, aí você conseguiu um outro lugar para trabalhar, foi demitido de novo, aí você abriu seu negócio, não deu muito certo. Ou seja, se você chegar aqui aos 60, 70 anos, você não tem nenhum patrimônio, você também não tem nenhuma dívida, você está meio que lá começando uma nova atividade. Isso não é o pior que pode acontecer com você. O que pode ser muito ruim se você não descobrir ou não prestar atenção nos ciclos é o que acontece com essa linha verde aqui, ó. Essa linha verde, ela tem uma característica que é assim, você vê que ela vai em ciclos também, de expansão e contração. Entretanto, quando há uma expansão, ela nunca volta a ser o que ela já foi um dia. E quando ela contrai abaixo do que ela já foi um dia. Uma pessoa que tem uma carreira com essa característica aqui, é o mesmo que uma pessoa traumatizada, ou seja, pelo fato dela ter sido demitida, ou então a empresa dela abriu falência, ela ficou tão traumatizada que ela não acredita em mais nada, ela se considera fracassada, acha que a vida não vale a pena e tudo mais. Então, tenha muito cuidado, é normal você ter momentos de contração na sua carreira, você não deve se traumatizar por isso, mas você tem que estar preparado. O que eu desejo que aconteça para você é o que está mostrando essa linha azul aqui. Essa linha azul aqui é a carreira de uma pessoa bem-sucedida. Então, olha só, já que não dá para você fugir dos ciclos de expansão e contração, o que eu desejo que aconteça com você é, quando você estiver em uma fase de expansão, é que você vá tão alto e de forma tão duradoura quanto possível, e quando há uma contração, ela seja muito pouco profunda, muito pouco duradoura, e você volta a expandir. Isso aqui é a carreira de uma pessoa bem-sucedida. Isso aqui pode acontecer com você como indivíduo, mas também para uma empresa, para um mercado, para um país e, claro, também para o mundo. Agora, o que é incrível é que se você não acompanha os ciclos, você perde informações que são fundamentais para você. Isso aqui que eu vou te mostrar é o gráfico das vendas de caminhões de grande porte no mercado americano. E olha só que valioso que é esse gráfico por causa das informações que eles mostram para nós. Aqui você tem um gráfico que vai mais ou menos de meados da década de 70 até o ano de 2017. Mas o que tem de importante nesse gráfico é o seguinte, você observa que tem algumas áreas cinzas nesse gráfico? Essas áreas cinzas nada mais são do que os momentos de recessão econômica. Ou seja, são os momentos em que os países não estão muito bem economicamente, que, portanto, a sua carreira também está em perigo. E
O problema de você esperar o governo te avisar que há uma recessão econômica é que o governo somente considera um período de recessão quando se passam 2 trimestres de queda no PIB. Ou seja, o governo te avisa que você foi atropelado por um caminhão, ele não avisa que o caminhão está vindo. Agora, quando você presta atenção em uma informação como essa aqui, você tem condições de não apenas prever, mas de se precaver contra uma crise econômica. Olha só que interessante. O que esse gráfico mostra para nós é o seguinte, é que antes de uma recessão, há uma queda importante nas vendas de caminhões. Ou seja, se você simplesmente acompanha um gráfico como esse aqui é só um exemplo, você tem condições de prever, não quando a crise vai acontecer, mas quando há uma grande possibilidade de que ela aconteça. E, portanto, você consegue orientar a sua carreira. De que modo? Ora, se você está numa fase de expansão econômica, você tem que estar trabalhando numa empresa ou com produtos e serviços de alto valor agregado que permitem às pessoas realizarem mais coisas com maior sofisticação. Se você está trabalhando num período de contração econômica, esse é o momento de produtos mais baratos, produtos relacionados à manutenção, produtos e serviços, né, relacionados à manutenção. Por quê? Em períodos de recessão econômica, de contração econômica, melhor dizendo, as pessoas não vão vender, por exemplo, suas casas ou seus carros, ou melhor dizendo, não vão trocar suas casas e seus carros, mas vão precisar de manutenção deles. É por isso que aqui em São Paulo, se você quiser fazer a manutenção no seu veículo, você não encontra um mecânico que te atenda rapidamente, porque os carros estão quebrando, as pessoas precisam fazer manutenção e os mecânicos estão abarrotados de serviços. Quando você presta atenção nisso, você sabe que esses são os momentos em que você precisa vender produtos e serviços de manutenção, você precisa vender produtos e serviços que ajudem as pessoas a ter mais rendas, produtos e serviços mais baratos, ou seja, todas aquelas coisas que ajudam as pessoas a passar por um momento de recessão. Qual é o momento atual do ciclo? Se você olhar, as vendas de caminhões tiveram um acréscimo, caíram e aí começaram a crescer de novo. Isso aqui pode significar, de fato, um grande problema no mercado e que o governo ou as próprias montadoras estão fazendo de tudo para que as vendas se mantenham em alta. O que se assemelha muito ao que aconteceu em meados da década de 90, né? Houve uma queda, depois uma subida e uma queda abrupta. Será que isso vai acontecer? Difícil dizer, mas da mesma forma que se um agricultor não prestar atenção às estações do ano, ele não vai conseguir ter uma lavoura produtiva, você também não conseguirá ter sucesso na sua carreira se você não prestar atenção nos ciclos econômicos. E é exatamente esse sucesso que eu quero ajudar você a ter com as informações que eu passo aqui em meus vídeos. Vamos em frente. Se você achou algo importante nesse vídeo, por favor, faça um comentário, dê um like e compartilhe. Obrigado.